Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa primeira aula de sistema de computadores. É um outro componente que faz parte da grade curricular na parte de programação de computadores. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, todos vocês têm alguma experiência com computadores? Sim ou não, pessoal? Certo. Então, o que acontece? Antes de começar, o que é o nosso componente de sistema de computadores? Nós vamos falar sobre a parte mais de hardware, software, é a parte mais simples do nosso curso. Muitos já têm conhecimento, muitos já têm noção, e aquele que não tem nenhuma prática e nem tem nenhuma experiência vai aprender os conceitos desse componente. Então, eu vou compartilhar com vocês. Então, o nosso componente é sistema de computadores, aonde a nossa aula de hoje é o computador e os seus componentes, onde vamos falar um pouquinho sobre as partes principais de um computador. Todos têm computador em casa? Assinar falou que sim. Quem mais tem computador em casa? Sim, professor, tem. Ok. Quais que são, Xará, quais são os principais componentes de um computador? Monitor, eu creio que o senhor fala na parte de hardware ou soft? De hardware. Gabinete também é muito importante, teclado, mouse, software. Aham, isso mesmo. Então, foi o que você falou, né? Monitor, teclado, mouse, gabinete. Os outros itens não são necessariamente importantes para utilizar um computador, claro, mas são coisas também totalmente importantes, né? Por exemplo, o que mais nós podemos usar no computador que hoje é indispensável no nosso trabalho, tanto acadêmico como profissional? O que mais que eu posso incrementar no meu computador? Alguém pode falar alguma coisa? A memória? Memória faz parte do gabinete, né? Então, ele é um item que nós vamos falar que fica dentro do gabinete, ou seja, é um item indispensável para ligar o gabinete, né? Na verdade. Por exemplo, hoje, o que são hoje coisas que não é necessariamente faz o computador funcionar, que é importante? Nós temos os no breaks ou estabilizadores, né? Depende do que cada um está utilizando. As multifuncionais, eles também são muito importantes, que hoje faz parte tanto de trabalhos escolares, acadêmicos e também trabalhos profissionais. Nós podemos usar também webcams, que hoje ele já ficou praticamente indispensável no nosso trabalho, porque, por exemplo, como é que seriam as nossas aulas dos professores se não tivesse hoje uma webcam? Então, são atos de computadores que que não é necessário para ligar o computador, mas que hoje faz muita falta, principalmente no nosso trabalho. Por exemplo, uma pergunta: qual que é mais fácil? O meu gabinete estragou ou a minha CPU estragou?
Quem sabe, pessoal? Pessoal, vocês estão com medo de falar alguma coisa e errar? Se errar, pessoal, errou. Qual é a pergunta, professor? Qual que é o correto de falar? Vou mandar consertar minha CPU ou vou mandar consertar meu gabinete? Eu creio que vou mandar consertar minha CPU. Se ele não liga, se você quer ligar o seu computador e ele não liga, você vai mandar consertar a sua CPU. Então, na sua visão é isso. Eu creio que seja. Ok. Eu acho que seja o CPU, porque quando fala gabinete, eu acho que dá a impressão de ser tipo aquela carcaça, só a estrutura. Pelo menos é o que eu acho. Pessoal, o gabinete é como se fosse o corpo humano. Ou seja, se você estiver passando mal, você vai levar o seu coração para arrumar para o médico, ou você vai levar o seu corpo inteiro? Você está passando mal. Você vai levar apenas, você está passando mal do coração. Você vai levar só o seu coração ou você vai levar o corpo inteiro? Corpo inteiro. Então, o correto, vou consertar o meu gabinete. A CPU, nós vamos falar ainda hoje, ele é o processador do computador. Ou seja, ele é um componente que fica dentro do gabinete. Então, a gabinete é uma caixa metálica, aonde fica armazenado o que dentro dele? Placa-mãe, processador ou CPU, que é o nome dele, placa-mãe, processador, memória, HD, fonte. Ou seja, quando estraga o computador, vou mandar o meu gabinete para assistência técnica e não a minha CPU. Agorinha eu vou mostrar para vocês o que é uma CPU, tá bom? O gabinete é uma espécie de carcaça. Antes era metálico, hoje é mais plástico, né? É onde organiza as peças internas do computador. É igual aconteceu aí agora, minha pergunta para vocês. É muito comum pessoas chamarem o gabinete de CPU, sendo isso que é de uma forma completamente errada de se referir ao gabinete. A CPU, Unidade Central de Processamentos, em inglês, em português, que seria, na verdade, UCP, né? UCP, mas em inglês é Unidade Central de Processamento, na versão em inglês, que é a CPU, é conhecida como processador. É um componente localizado dentro do gabinete. Ele é considerado o cérebro do computador. No nosso caso, seria a nossa cabeça, né, pessoal? Então, isso aí, o que é mais engraçado, tem coisas na informática que a gente acostuma de forma errada. Se você vê uma pessoa, um hacker, você vai falar que ele é do bem ou do mal? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que é relativo, vai depender do que é que ele está hackeando. Certo. Na verdade, igual foi o que você falou, os hackers são os que... Engraçado, tem uma visão muito mal falado deles. Os hackers não é as pessoas que faz sacanagem. Vocês sabiam disso? Os que faz sacanagem são os famosos
Crackers. Os crackers são os que fazem sacanagem. Os hackers é que tenta consertar os erros. E os crackers é o que faz a maldade. Então, são pequenas coisas que a gente aprende que muitas vezes a gente aprende de forma errada. Então, o gabinete, né, é a parte metálica. Hoje, a maioria são plásticos, né? Nós temos vários tipos de gabinete. Torre, mini torre, desktop. Esse aqui é um torre. É onde os computadores ficam em pé. O desktop é aquele que o monitor fica em cima do gabinete. Aí lançaram isso aqui, né? Esse aqui é o desktop, ou seja, o monitor fica em cima. Eu, particularmente, eu não gosto, porque como ele fica em cima do monitor, ele é mais tampado, ou seja, ele aquece mais que os outros computadores, que os outros gabinetes. Esses aqui, mini torre, ou torre, eu posso colocar ele, achar uns gabinetes que são perfurados, aonde o ar quente sai para fora. Enquanto os desktop, ele é muito complicado, ele é quase totalmente fechado e quase não tem ventilação. Outro meio importante do computador é o famoso monitor. Quem aí tem computadores com mais de 15 anos de uso? Ou já teve um computador há 15 anos atrás? Alguém já teve um computador há 15 anos atrás? Por volta de 2005, 2006? A Sinara já teve. Em que ano, Sinara? Mais ou menos. O seu primeiro computador foi em que ano? Esse computador que você teve, Sinara, é aquele famoso caixotão? É aquele famoso caixotão, aqueles brancos que tinha aquela vez? Grandão. Ah, já era LCD, né? Certo. Então, os primeiros computadores eles eram monocromáticos, ou seja, preto e branco. Depois surgiram os primeiros monitores CRT, aqueles com tubos. Eles eram mais fáceis de consertar que os LCDs. Porém, ele era mais radioativo e também gastava muito mais energia. Sim. Então, aqueles de tubo, né, eles gastavam muito mais energia. Então, os monitores, os últimos foram isso aqui. Na década de 90, esse monocromático, que era apenas duas cores, né, preto e cinza. Depois nós tivemos o CRT. Na verdade, primeiro nós tivemos o VGA primeiro. Depois o CRT, o SVGA, até chegar os LCDs, os LEDs, são os monitores de hoje. O monocromático era duas cores, o VGA 256 cores, o CRT 16 bits, ou seja, 16 milhões de cores. Aí chegaram esses últimos SVGA e o famoso LCD. Eu, particularmente, tive todos esses modelos de monitor. Alguém já teve esses monitores todos? Até esse monocromático? Alguém já teve? Vocês não sabem o que você estava perdendo. Imagina, um computador preto e branco. As principais vantagens do monitor CRT, ele tinha uma vida longa, ou seja, quase não estragava, baixo custo de fabricação e grande versatilidade, mas ele possuía inúmeras desvantagens. Primeiro, o tamanho e o elevado custo de energia. Enquanto isso, pessoal, nós tivemos os LCDs, que é o Liquid Crystal Display. Ou seja,
Hoje a maioria hoje é LED, hoje nem fabrica mais o tal do LCD, né? Agora tudo são LED. O baixo consumo de energia, lembrando que o computador hoje ele gasta muito pouca energia, a quantidade de cores é muito maior, e só que tem uma desvantagem, né? Ele é bem mais caro. Cada modelo que você vai escolhendo, cada um é um preço. Você acha monitor hoje de 700, 800 reais hoje, e tem monitor de 2, 3 mil reais, dependendo do que você vai querer. Ou mais, né? Igual eu falei, outros motivos entre eles, diferença entre eles, era o design e também a diferença do custo-benefício e também do gasto de energia. Até aí tranquilo, pessoal? Creio que todo mundo já sabe essa parte aí, né? Essa parte que estou mostrando para vocês, acho que todo mundo já conhece um pouco. Ou bastante, né? Teclado. Vocês lembram daqueles teclados grandes que tinha antigamente, pessoal, na década de 90? Aquelas teclas duras, aquelas teclas grandes. Alguém lembra? Vocês não é dessa época, né? Estão me chamando de velho, né, Amanda? Obrigado. Pessoal, hoje... Ah, tá, obrigado. Vou mostrar para você agora. Pessoal, é o seguinte, aqueles teclados, que são esses aqui, ó, esse aqui, ó, aquele branquinho, né, que amarelava, né, Samuel? É coisa, amarelava, né? Ó, olha esse gabinete, olha esse teclado. Pessoal, olha, menos funções, ele era o formato americano, ou seja, as teclas eram em formato americano, não tinha C cedilha, então você tinha que saber configurar ele para poder utilizar. As teclas eram bastante duras, e nós tínhamos ele... Esses primeiros aqui é quando tinha os monitores monocromáticos, Sinara. Quando os monitores monocromáticos tinha eles. Olha o adaptador de entrada o adaptador dele aqui, ó, da placa-mãe. Então, ele era o serial. Então, são formatos bem antigos. E hoje em dia, né, os teclados novos é cheio de frescura, cheio de detalhes. Você clica num, já abre internet, você clica em outro, já abre webcam. Então, hoje os teclados cada vez são mais sofisticados. Até aí, tranquilo? Até luz, hoje em dia até luz de LED tem. Então, nós já tivemos teclados PS2, esse da pontinha, aqui não tem ele. Não, PS2 esse aqui, ó. Serial. Então, são formatos que já não fabrica mais. Então, o transporte de informações do teclado e do computador se dava através de várias tecnologias, sem fio, ou a cabo, USB, PS2. Hoje em dia, ficou tudo mais fácil, tudo mais simples os computadores. Hoje praticamente tudo, hoje, teclado, mouse, caixinha de som, todos eles são USBs. Quem já teve já um teclado flex? Aquele que você fica que você consegue dobrar ele, flexível. Alguém já teve? Ele é espécie de uma borracha, de um tapete. E você pode amarrar ele, aí você pode abrir ele e ele funciona no teclado. Nós chamamos de tapete, teclado tapete. Também ensinaram? Mas não acha. Não acha dele para comprar, pessoal, fácil. E se achar, ele é caro.
Porque ele, como ele é emborrachado, ele é fácil de limpeza, né? Fácil manutenção. Muito bom. Nós temos o teclado ergonômico, é aquele que as teclas ficam em formato de V, e fica assim, ó, pessoal. A gente digita assim, ele fica assim, ó. Ou seja, os punhos ficam em cima de um protetor, para não dar os LER, né? As doenças de trabalho. E quem lembra dos mouse antigos? Quem já teve algum mouse antigo? Aqueles com bolinhas embaixo. Não, e o pior é que, nessa área, e quando a poeira ficava presa, a bolinha não funcionava direito. Uhum. Só que eu vou mostrar um mouse, Nara. Eu quero ver se você já teve dele. Posso te mostrar? Você já teve um mouse desse? Esse do meio? Esse aqui de cima você já teve. E esse outro? Então, o que acontece? Esse aqui é o PS2, a pontinha verde. Esse aqui, quadradinho aqui embaixo, é o serial. E esse outro aqui, que eu creio que você já teve um deles, você não quer falar que já teve, ele é um paralelo. Ou seja, o primeiro teclado que teve, mouse que teve, foi paralelo. Você nunca teve? Também não. Mas tive vontade de comprar um desse. Se um dia achasse para comprar um desse, eu ia comprar só para guardar de relíquia. Então, paralelo, serial, e esse branquinho aqui de cima, você vê a pontinha verde, dos três ele é o mais novo. Parece o mais amarelado, o mais velho, mas porém ele é o mais novo. Todos esses três é aquele com a bolinha embaixo. O screw, né? Eu chamava de screw, né? Vocês já viram já uma placa-mãe antes? Quem já viu uma placa-mãe? Ninguém? Nunca viu uma placa-mãe de perto? A placa-mãe é chamada também de mainboard. É a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, processador, memória, HD, placa gráfica, ou seja, tudo que você conecta no computador, ele tem que passar pela placa-mãe. Ou seja, ele é o responsável de permitir o tráfego de informações. A placa também alimenta alguns periféricos com energia. Ou seja, a fonte de alimentação de energia do computador, ele é conectado na placa-mãe. E os componentes todos são vinculados também na placa-mãe. Ou seja, é a única peça que tudo passa nela. Eu vou mostrar para vocês 3 placas-mães. Vocês vão falar para mim qual delas vocês já teve. Alguém já teve uma dessas? Você já teve já, Xará? Qual delas? A de cima, a do meio ou de baixo? Essa de cima, de cima. Essa de cima, que eu mexi agora? Essa aí. Essa foi das primeiras, né? Era um computador antigo que eu tinha aqui, tinha uma placa dessa aí.
Essas placas-mães foi da década de 90. Essa placa-mãe, ela tinha memórias EDO. Já viu falar de memória EDO, pessoal? Já viu falar já, Xará? Não. Memória EDO era das primeiras placas-mães. Ela só funcionava de pares. Eu já tive essa placa-mãe, né? Então, eu já tive um computador funcionando com essa placa-mãe. Então, memórias EDOs, entradas PCI, entrada slot ISA. Esse processador, se eu não estiver enganado, ele é um 386-486. Eu não estou... Deve ser um dos dois. Então, esses computadores, a memória deles chegava no máximo a 64 megas. Demorou, mas acabou que chegou ao Sudeste, né? Ou seja, você já imaginou, pessoal, esses computadores hoje? Esse outro aqui, do meio aqui, vocês podem ver que ele já evoluiu um pouco. As memórias, que era EDO, já foi para a memória DIMM, que foi o sucessor da EDO. As DDRs são sucessores da DIMM. Claro que durante... Só um pouco. Não tô comendo, não. Pode tirar aí. Esse aqui, esse do meio, Samuel, era no máximo 128 megas cada um. Não tinha memória mais que isso. Então aqui tinha 3 slots. Então aqui podia ter 3 pentes de memória de 128. Então daria 128, 130, 260, 390, 384 megas que ele poderia chegar no máximo. Nesse aqui ainda tinha entradas ISA, ela tinha mais entradas PCI, já tinha entrada AGP, que seria para a placa de vídeo. Nós já tínhamos alguns conectores já, USBs. Aqui, ó, esse quadradinho aqui é onde conecta o processador. Esse aqui é um 462, a pinagem dele. Ele deve ser um Duron, um Athlon, um desses processadores. E esse aqui de baixo, esse vermelho, são os tops. Onde está esse amarelinho aqui é onde põe o processador. Ele aqui tem 3 entradas de memórias, provavelmente memórias DDR4, que hoje é um dos mais novos do mercado, né? Nesse caso aqui, essa plaquinha mãe é cara. Essa placa mãe aqui deve ser uns R$1.500, mais ou menos. Aqui ele suporta slots de 4 GB cada. Essa placa mãe chega tranquilo. Acho que já tem placa de memória, tem placa de vídeo de 8 GB já. Esse aqui chega tranquilo 20 GB de memória. Tranquilo. Então ele tem aqui entrada para umas 2 placas de vídeo, ou seja, dá para conectar 2 monitores. As entradas pretinhos aqui é os famosos PCIe, né? Que hoje nós temos placa de Wi-Fi PCIe, placa de rede PCIe, vários formatos dessa configuração. Esse vermelhinho aqui onde estou passando o mouse, entrada SATA. Eu posso conectar até 6 dispositivos. Esse dispositivo pode ser HDs, posso pôr 6 HDs, posso pôr 2 gravadoras, 3 gravadoras. Ou seja, ele tem suporte para muita informação. Então, olha tanto que essa placa-mãe é top. Esse aqui deve ser um processador i5, i7. Para montar um desse aqui completo, placa-mãe, processador, essas coisas, mais ou menos uns 7, 8 mil, no mínimo.
Claro que o mais caro desse aqui não é nem a placa-mãe. Os mais caros é o processador e a placa de vídeo, que nós chamamos de acelerador gráfico. Hoje tem placa de vídeo de 2, 3, 4 mil reais. Então depende. Quem gosta de jogo, quem gosta de mexer com. Quem aí de vocês deve ser youtuber da vida, mexe com blog, essas coisas, sabe que uma placa de vídeo desse tem que ser uma placa de vídeo potente. São placas que ficam no interior do gabinete e tem a função de expandir o recurso da máquina. Antigamente, né, nós tínhamos as placas de vídeos, as placas de fax modem. Pessoal, para quem não sabe, placa de fax modem era as internets discadas, que tinha no final da década de 90 para o início dos anos 2000. Ou seja, hoje, por exemplo, a minha internet é 200 mega, 200 mil kbps por segundo. Naquela época, as placas de internet eram 33 kbps. E hoje, a minha internet que eu estou falando com vocês são 200 mil kbps. Naquela época era 33. Olha da tamanha evolução em 20 anos. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Agora nós vamos falar do tal de CPU, que no início da aula eu perguntei para vocês. A unidade central do processamento, sigla americana chamada CPU, chamada de microprocessador ou simplesmente processador, é considerada o cérebro do computador, pois é o componente responsável por todo o fluxo de informações de um micro, ou seja, todas as informações de um micro passam por ela. Nós temos hoje duas grandes marcas de processadores, Intel e AMD. Hoje são os dois mais vendidos no mercado. Pessoal, quando vão montar um computador, vamos supor que você está montando um carro. Você quer um Fusca ou uma Ferrari? Você está comprando as peças para montar um carro. Você vai comprar as peças para uma Ferrari ou para um Fusca? Uma Ferrari. Por que eu estou falando isso? O computador, a qualidade, a melhor forma dele não ficar travando, o que acontece? Eu preciso comprar dois itens que são extremamente importantes na montagem do computador: processador e memória. Eu tenho que comprar uma memória compatível com o processador e de melhor qualidade possível. Placa-mãe, não importa muito a marca. HD, não me importa muito a marca. Mas processador e memória, eles têm que ser marcas boas e tem que ser de qualidade. Melhor é o processador, melhor é a memória, mais rápido ele processa, mais rápido ele faz os serviços que você precisa. Todas as vezes que vocês usam um computador que trava muito, é porque ou a memória não está boa, ou o processador que não está bom. Vocês já viram um processador de perto? Quem já viu? Você já viu, Xará 1? Samuel, não. Você já viu, Sinara, um processador? Amanda? Esses são modelos de processadores. Aquela primeira placa-mãe que eu mostrei para vocês, ele era esse processador aqui, ó. Um 486. Depois nós tivemos o 586. Depois nós tivemos o K6.
depois nós tivemos o K6-2, depois nós tivemos o processador Celeron. Então, esses processadores eram da década de 90. Então, são processadores com frequência baixa, no máximo 500 MHz, aonde que o clock, a configuração interna dele, era quase zero. Hoje, os processadores atuais são desse formato. Olha a diferença. Lembrando que esses primeiros de cima já são antigos também. O Core i7 é os mais novos. Olha para você ver a diferença de estrutura daqueles processadores para esse. Gigantesco, né, pessoal? Lembrando que computador, você pode aumentar a memória, se caso quiser, né? Como é que eu faço para aumentar a memória de um computador? Como é que eu faço para poder aumentar a memória? Primeira coisa, eu tenho que verificar. Pode falar, quem vai falar? Tem que verificar a capacidade do tanto de memória que ele suporta, né, professor? Uhum. Mas aonde eu olho isso? Eu creio que seja nas configurações internas dele. Quando eu olho o modelo da placa-mãe, eu consigo visualizar as informações dela e ela vai me passar qual que é a capacidade máxima que aquela placa-mãe suporta. Porque não é só eu comprar uma memória. Ele pode até encaixar, até funcionar, mas ele não utiliza toda a memória que você comprou. Então, primeiramente eu tenho que verificar as especificações, qual é a memória máxima e comprar de acordo com a configuração da placa-mãe. A memória é a capacidade de armazenar informações em um meio físico. Já aconteceu com vocês, algum dia, vocês fazem um trabalho, a energia acabar e vocês falam assim, nossa, eu não salvei a atividade. Perdi tudo. Já aconteceu isso? Já. Por que acontece isso? Porque quando você está digitando um trabalho e ele ainda não está salvo no computador, ele fica usando a memória do computador. Ele fica armazenado no meio físico do computador, que é na memória. Se a energia acaba, a memória apaga. Aí, automaticamente, o que acontece? Perdi as informações. Então, quando você está digitando um trabalho e ele não está salvo, ele não está no HD, ele está na memória do computador. Aí, quando você salva, ele sai da memória e vai para a parte física, que é a parte que você visualiza, que é o HD. Então, eu sempre falo, quando alguém vai fazer um trabalho, primeira coisa, digitou uma linha, já salva. Por quê? De cada 3 em 3 linhas, vai salvando. Porque se acabar a energia... só que é o seguinte, algumas vezes, Sinara, ele salva automático. Algumas... Também depende muito da versão do Office, tá bom? Então, algumas vezes salva, mas nem sempre. Então, está digitando o trabalho, automaticamente já salva no computador para não correr esse risco.
Esses são os tipos de memória que já existiram. Memórias EDOS, ó, EDOS, memória DIMM, e essa última de baixo é uma memória DDR1. Então, depois das memórias EDO e DIMM, surgiram as memórias DDRs. As memórias DDRs hoje são 4. 1, 2, 3 e 4. A primeira pergunta. Eu comprei o computador. Ele é memória DDR1. Eu posso colocar uma memória DDR3? Sim ou não? Não, por quê? Primeiramente, o corte de cada um é diferente, aqui, ó, onde está sentindo o mouse, ó, não é igual, ó. Ou seja, então ele já não encaixa porque são cortes diferentes. E cada memória ele tem uma frequência, a DDR1 até 400 MHz, DDR2 até 800, DDR3 até 1600 e DDR4 2200 alguma coisa, 2200 MHz mais ou menos. Ou seja, então, eu não consigo colocar uma memória que é diferente, primeiro porque ele não vai encaixar, ele não vai travar, e outra por causa da frequência. Então, esses são os tipos de memórias que atualmente temos no mercado. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, até agora, apenas o Lucas acessou a plataforma. Eu vou colocar aqui novamente o link, para quem entrou agora, mais cedo na aula. Seguinte, eu estou notando que poucas pessoas fizeram a nossa primeira aula de matemática, as atividades. Só um minutinho só, pessoal. Alguém aceita um chocolate quente? Eu só estou aguardando. Eu só estou aguardando a plataforma estar liberada para mim. Aí eu vou começar a lançar as notas das atividades. E aqueles alunos que não estiverem fazendo, eu vou estar cobrando. Tá bom? Por favor, pessoal, entra no Classroom. Por favor, entra no link agora. Deixa eu ver quantos alunos vão entrar agora. Opa! Vocês estão ficando fera demais. Deixa eu compartilhar com vocês quem já entrou, ó. A Amanda já entrou, a Sinara, o Xará, José Gutierre e o Lucas. Apenas 5, pessoal. Então, lembrando que eu vou dar aula para vocês de 2 componentes. Matemática, que é nas quintas-feiras, e nas terças, sistema de computação. Então, pessoal, nós vamos ter 2 atividades. Eu preciso que vocês façam as atividades. Deixa eu verificar como é que tá as atividades de vocês de matemática. Deixa eu ver aqui. Apenas 13 alunos acessaram a plataforma. Nós já temos 3 atividades feitas. Ó, apenas 6 fez a primeira atividade. Apenas 4 fez a segunda. Apenas 2 fez a terceira, pessoal. Pessoal, vamos pegar quente nas atividades, tá bom? Tranquilo? Fala, Amanda.
Não, beleza, pessoal. Amanda, e quem já mandou? Eu ainda não vou ficar cobrando, porque eu preciso acessar a plataforma para eu poder validar as aulas. Eu só vou conseguir validar as aulas na hora que eu lançar as atividades. O pessoal da coordenação me garantiu que essa semana libera para mim. Liberando, eu vou lançando. O que eu faço? Para vocês saberem que vocês fizeram ou não. É como se fosse uma frequência de aula. Se eu colocar F, é porque você não fez. Se eu colocar pontinhos, é porque vocês fizeram. Tá bom? Que é isso? Não, ok. Eu vou estar olhando, Sinara. O meu só carrega. Como assim, Samuel? Esse link que eu mandei agora? A frequência é as atividades e também as atividades, os alunos participando das aulas. Eu vou até aqui, nós temos 9 alunos na nossa aula, na verdade são 11, 9 alunos. Nós temos o Fábio Neri, a Sinara, o Daniel, José Gutierre, Samuel, Amanda, Jean, Fernanda e Lucas. Deixei de falar algum nome? Ou falei todos? Falei todos, né? Ok. Samuel, como assim você está carregando e não entrou? No Classroom? Você está falando esse link aqui que eu acabei de postar? Não, Samuel, eu estou falando que quem é que está participando da aula, entendeu? Você está perguntando se eu falei. Agora no Classroom só tem quem é como aluno. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Até agora só entrou Amanda, Sinara, Fábio Neri, a Fernanda acabou de entrar, José Gutierre e Lucas. Coloquei o link novamente, aí vocês tentam entrar. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que é a nossa atividade de hoje. Então, vocês vão estar acessando o Classroom, né? Lá na Atividades, nós temos a aula 1 e nós temos uma atividade postada. Aí vocês vão responder para nós essa atividade. Aí, Samuel acabou de entrar também na plataforma. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, lembrando, quinta-feira, que era para ser nossa outra aula, mas de matemática discreta, nós não teremos aula nesse dia. Eu vou participar de um evento, então não tem como eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, na outra semana, nós vamos ter aula de novo na terça, sistema de computadores, e na quinta, matemática. Aqueles alunos que estão em atividades atrasadas de matemática, então na quinta, tenta colocar em dia as nossas atividades. Tá bom? E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam me mandam as mensagens, de acordo com o que eu for podendo, eu vou respondendo, tá bom? Tranquilos, pessoal? Professor, o senhor pode disponibilizar o link da aula de quarta? De quinta, passada, né? De quinta-feira passada. Eu vou olhar aqui e já vou postar na plataforma.
Tá ok. Pessoal, muito obrigado a vocês, uma boa noite e um bom descanso. Qualquer coisa, seguinte, eu vou estar encerrando nossa aula, porém, qualquer dúvida, pode mandar no privado, eu vou parar a gravação de hoje, da nossa aula, porém, eu não vou encerrar a aula.